Estamos de volta com o Jornal do Rio. Agora a gente traz informações sobre a Defensoria Pública do Estado, que tenta um acordo com o governo e também com a Supervia, depois de um abuso de dois jovens, um de 17 e outro de 18 anos. Caso esse que aconteceu em uma estação de trem. Dois funcionários da concessionária que administra os trens aqui do Rio de Janeiro já foram demitidos. A Marcele Setúbal conta pra gente as atualizações do caso. Os dois jovens, acompanhados de familiares, estiveram na Defensoria Pública nesta quinta-feira. Eles foram ouvidos pela Coordenadoria dos Direitos da Criança e do Adolescente, que a partir de agora vai acompanhar o caso. A Defensoria Pública ela tem sempre como ideia inicial tentar solucionar os litígios de forma extrajudicial. Então, a nossa ideia é entrar em contato com a Supervia, entrar em contato com o Estado do Rio de Janeiro, de forma que a gente tente compor amigavelmente o litígio, de forma a ver, enfim, que esses garotos eles tenham uma indenização aí pelos danos que eles sofreram. Ontem, os rapazes de 17 e de 18 anos prestaram depoimento por cerca de 6 horas na Delegacia de Polícia Judiciária Militar. Através de fotos, eles identificaram os dois policiais militares que participaram do abuso sexual e das agressões. Em nota, a PM afirmou que já está tomando as devidas providências para solucionar o caso. Como o caso envolve agentes públicos de segurança, a Defensoria estuda pedir uma proteção para as duas vítimas. Já a Polícia Civil informou que aguarda o resultado da sindicância feita pela Supervia para prosseguir com as investigações. O caso aconteceu no último domingo na estação de trem do Maracanã. Os agressores gravaram toda a ação e compartilharam o vídeo. Um dos homens estava armado. Sob ameaças, os dois rapazes foram obrigados a praticar sexo oral um no outro. Os jovens afirmaram que estavam indo comprar drogas no Morro da Mangueira, quando foram abordados por dois policiais militares. Vai os dois com a mão furada. Tá satisfeito? Vai comprar mais maconha? 4 funcionários da Supervia também teriam participado da agressão. 2 deles foram identificados e demitidos pela empresa. O Detran do Rio de Janeiro e o INSS firmaram uma parceria para cruzar dados e assim identificar e também evitar fraudes. O Tiago Carvalho vai contar para a gente como é que acontece essa iniciativa. Uma assinatura que promete agilizar os pagamentos de aposentadorias e benefícios, mas que principalmente visa acabar com as fraudes de identidade ideológica. Com o acordo de cooperação técnica assinado na tarde desta quinta-feira, o Detran passa a disponibilizar um banco de dados com aproximadamente 25 milhões de informações biográficas e biométricas da população do Rio de Janeiro para o INSS. O convênio permite ainda mais rapidez nos processos. Através de consultas em tempo real, será possível checar dados do requerente do benefício como nome, filiação, data de nascimento e até digitais. Garantir meios para, de forma mais eficiente, de forma mais rápida, combater irregularidades e evitar desperdício de dinheiro público, gastos de uma maneira absolutamente indevida, obtidas muitas vezes mediante fraude. Durante esse semestre, o projeto piloto vai funcionar na Gerência Executiva do Rio Centro. Se tudo der certo, será expandido para as outras 6 gerências do município, podendo chegar a outras cidades do estado. A prioridade é cruzar os dados de indícios de fraude já existentes e zerar as demandas de investigações antes de começar a verificar novos problemas. Utilizando a base de dados do Detran, na base que já existe no INSS, cerca de 2% dos processos administrados no âmbito do estado do Rio de Janeiro já sejam identificados com cruzamento de informações com o Detran do Rio de Janeiro. O novo sistema de reconhecimento facial que foi adotado pelo governo do estado no bairro de Copacabana, na Zona Sul, inclusive já tem previsão de ser ampliado para outras regiões aqui do estado, teve um erro, teve uma falha e uma mulher foi detida por engano. A gente vai falar sobre esse assunto agora ao vivo com a repórter Marcele Setúbal. Explica os detalhes para a gente. Marcele, boa noite para você. Thaís, boa noite para você, boa noite a todos. Esse caso foi em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Essa mulher foi abordada por agentes do batalhão da região. Como ela não tinha nenhum documento de identificação, os agentes utilizaram esse programa de reconhecimento facial e acabaram encaminhando essa mulher para a delegacia. Lá, a Polícia Civil constatou que havia um engano e essa mulher foi liberada. Em nota, a Polícia Militar, Thaís,
Thaís lamentou o caso, disse que o sistema de câmeras está sendo implantado e ainda de forma experimental. Thaís. Obrigada, Marcele, pelo seu destaque. Daqui a pouco, qualquer informação, você está de volta. E seguimos por aqui trazendo informações sobre a Avenida Niemeyer, que segue interditada por tempo indeterminado, mas o perito designado pela Justiça para cuidar desse caso, para avaliar a situação dessa via que liga o Leblon até São Conrado, disse que vai fazer uma nova avaliação na semana que vem. Vamos conversar agora com o Marcos Lacerda, na Rádio Band News FM, que tem todos os detalhes. Oi, Lacerda, boa noite. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. Pois é, o engenheiro designado pela Justiça, o Luiz Roberto Sertan, conversou com o repórter da Band News FM, Michael Veríssimo, explicou o porquê ainda não liberou a Avenida Niemeyer, disse que tem obras para serem feitas e que na semana que vem volta para fazer a terceira perícia. A gente lembra que a Avenida Niemeyer está interditada desde o último dia 28 de maio. A Prefeitura do Rio ontem demoliu 17 imóveis e afirmou que nos próximos 45 dias vai demolir outras 13 casas na encosta da Avenida Niemeyer. A GEL Rio informa, junto também com a Secretaria de Infraestrutura e Habitação, que é possível abrir a via em dias secos, mas quando chover, precisa ter um protocolo para o fechamento. E uma informação também do âncora da Band News FM, Rodolfo Schneider, dá conta de que as empreiteiras que estão fazendo as obras desde fevereiro, na primeira chuva, não estão recebendo repasses da Prefeitura. A Prefeitura nega, mas o contingente dessas empreiteiras está cada vez mais reduzido na Avenida Niemeyer e pode atrasar ainda mais a conclusão dessas obras, que tem previsão para serem entregues em novembro. Thaís. Jornal do Rio de volta e vamos falar sobre a Ponte Velha da Barra da Tijuca, que liga a Barra ao Itaiangá. As condições por lá estão péssimas. De conservação, principalmente, a gente passa ali e consegue observar nitidamente ferros aparentes e o concreto só de tocar cai na mão. Essas foram imagens que foram flagradas, inclusive, por um ouvinte da Rádio Band News FM 90.3. É por isso que a gente vai trazer agora o Marcos Lacerda de volta para explicar essa história para a gente. Que imagens impressionantes que a gente vai acompanhar agora, inclusive, né, Lacerda? Pois é, Thaís, a gente vai acompanhar essas imagens agora. Eu já tinha falado da ponte da Joatinga, que fica bem ali ao lado da ponte da Barra da Tijuca. Jornal do Rio. As imagens aí que você está acompanhando agora da situação por baixo, né, com corrosão, com pedaços de concreto soltos. Ele, inclusive, em determinado momento, coloca a mão em um pedaço de concreto e ele cai na mão dele. Nesse momento que ele para, ele coloca a mão e esse pedaço de concreto acaba caindo na mão dele. Ele passou de barco ali, diz que passa frequentemente de barco ali para fazer um deslocamento, saindo de casa e indo para o trabalho. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação informou que faz vistorias constantes no local. Bem, a vistoria está precisando ser feita de novo pelas imagens. Diz que não há risco de colapso e também a reforma será feita. Disse que já tem um crédito disponível para fazer essa reforma e que a obra será feita nos próximos meses, mas ainda não detalhou quando necessariamente vai começar essa obra. Thaís. Lacerda, você falou de vistoria. Vistoria pode ser feita com frequência. O que não deve ser feito com frequência é a obra, porque o que a gente está vendo ali é um total abandono. Valeu, obrigado pela sua informação. A gente segue por aqui e vamos falar sobre o roubo de armas de empresas de segurança. O Rio de Janeiro é o estado do Sudeste que conta mais com esse tipo de crime. A Mariana Procópio vai falar para a gente na reportagem agora os impactos disso aqui no estado. Em todo o estado, há cerca de 25 mil vigilantes formais. Um mercado que cresce na esteira do aumento da violência, mas dados da Polícia Federal apontam que ele também acaba abastecendo a criminalidade. Segundo o levantamento da Delegacia de Controle de Segurança Privada da PF, que fiscaliza o setor, nos 5 primeiros meses deste ano, cerca de 100 armas saíram dos estoques das empresas de vigilância para o crime organizado. O Sindicato das Empresas de Vigilância daqui do Rio de Janeiro afirma que cerca de 90% dessas armas foram roubadas dos seguranças durante ações criminosas. De acordo com o sindicato, os ataques mais frequentes ocorrem a carros fortes e a equipes que fazem escolta para o transporte de cargas. Nesses 2 casos, vigilantes são autorizados a usar, além do revólver calibre 38, pistola .40 e escopeta calibre 12. O controle que as empresas de vigilância exercem hoje no seu armamento, no seu colete à prova de bala e na sua munição
é muito grande. Eu acredito com muita força que esse armamento ele é proveniente do roubo. O sindicato defende mudanças na legislação que regula o setor para reduzir os roubos. Este especialista alerta para a importância da troca de informações entre diferentes órgãos de segurança. Para poder entender melhor esse problema, cruzar esses dados, né? Não só os dados da Polícia Federal, dados da Polícia Civil, mas também dados da Junta Comercial, para a gente fazer aí um desenho melhor, um diagnóstico melhor desse problema e aí sim atuar com mais inteligência para poder coibir esse tipo de problema que é tão danoso para a segurança pública dos estados. Hora de falar sobre educação aqui no Jornal do Rio, porque o Tribunal de Contas do município apresentou um relatório que mostra a precariedade nas escolas municipais. De acordo com esse levantamento, mais de 70% das escolas aqui do Rio de Janeiro não têm manutenção adequada. A gente vai falar sobre isso ao vivo com o repórter Tiago Carvalho. Oi, Tiago, boa noite para você. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. Pois é, nós tivemos acesso ao relatório do Tribunal de Contas aqui do município e os dados não são nada bons. O número de escolas com precariedade aqui no município do Rio de Janeiro cresceu de 58% em 2017 para quase 73% no ano passado. Os professores dizem que faltam desde kits básicos para os alunos, como até porteiros para poderem estar vigiando as entradas das escolas. Algumas escolas não têm acessibilidade para alunos com necessidades especiais, outras faltam ar-condicionado, ou seja, está faltando de tudo, né? A gente entrou em contato com a prefeitura e que através de nota falou para a gente que, na verdade, o Tribunal de Contas fez uma amostragem em 195 escolas, ou seja, não representa a realidade, que esse número seria só 12% do total de escolas, então que não seria verídico o relatório. Nós conversamos também com o inspetor-geral do Tribunal de Contas do município e ele ressaltou que a precariedade tem a ver com a falta de repasses. Confere a entrevista. O que a gente tem visto é que os valores que a gente chama de sistema descentralizado de pagamento, que são recursos que são encaminhados para a escola, para que ela faça manutenção primária da unidade, eles vêm caindo desde 2016, né? Quando nós começamos esse trabalho em 2008, ele estava na ordem de R$60 mil. Hoje ele está na ordem de R$13 mil por escola visitada. Seguimos aqui no Jornal do Rio agora falando sobre a crise no comércio da região central do Rio de Janeiro. O bairro boêmio e histórico da Lapa, né, que fica por ali, que concentra um grande número de pessoas passando durante o dia e também durante a noite por conta dessa veia cultural, está sofrendo com o fechamento de estabelecimentos muito tradicionais por ali. E aí os motivos são variados, vão desde a falta de segurança até a crise na economia. O Alexandre Tortoriello esteve por lá, conversou com muita gente e a gente vai acompanhar agora a reportagem. Uma cena que, segundo os comerciantes da Lapa, tem se tornado cada vez mais comum. No início da semana foi a vez do restaurante Vila, na Rua dos Inválidos, que teve uma TV roubada. Por grupos de WhatsApp, Plínio recebe muitos avisos de casos de arrombamento. Outra preocupação é a segurança dos frequentadores. Enquanto gravávamos, Wilson foi assaltado a menos de um quarteirão de distância. Correu atrás do ladrão, mas não conseguiu de volta o cordão de ouro que levava no pescoço. Acabei de parar no estacionamento o carro, saí e fui atacado pelo ladrão ali em plena Praça Tiradentes. Uma sensação de impotência terrível. Por essas e outras, os comerciantes pedem que o Lapa Presente passe a funcionar 24 horas por dia e que o poder público faça algo em relação ao comércio informal. O setor tem se prejudicado muito e tem sofrido muito com essa desordem, que a gente confia que o poder público venha a olhar para a Lapa, para a Praça Tiradentes, com carinho maior. Situação que ajuda a explicar o fechamento de casas históricas, como o Lapa 40 Graus e o Teatro Odisseia, que também ameaça encerrar as atividades. E tem impacto também nos postos de trabalho. Em maio, os bares e restaurantes da cidade demitiram 213 funcionários. É pouco para um setor que emprega 110 mil pessoas, mas há 3 anos eram 150 mil. E essa queda constante é o que assusta os empresários da área. Enquanto a economia do país se recupera lentamente, o Rio de Janeiro tem perdido mais vagas de trabalho do que outros estados. Mas Fernando vê uma luz no fim do túnel por causa da redução do ICMS sobre bebidas, que caiu de 27% para 4%. A gente espera que até o fim do ano isso gere um impacto muito positivo, tanto em abertura de novos negócios, quanto em geração de vagas de emprego. E a polêmica continua e a queda de braço entre a Prefeitura do Rio e o consórcio VLT Carioca também. Hoje, a Justiça negou o pedido da empresa para rescindir o contrato. 150 milhões de reais.
Esse é o valor que o consórcio que administra o VLT, Veículo Leve sobre Trilhos, alega que tem a receber da Prefeitura do Rio. A empresa entrou na Justiça pedindo a rescisão do contrato, mas de maneira liminar, a Justiça negou o pedido. É que o Ministério Público quer ouvir a Prefeitura antes de dar um veredito. Segundo o consórcio, o pagamento dos valores é necessário para que a prestação de serviços continue sendo realizada. A empresa disse ainda que acredita que a liminar será deferida para viabilizar o funcionamento sem causar prejuízos aos usuários. O jogo de empurra já é antigo. O sistema foi construído com o dinheiro do governo federal e da empresa privada que hoje opera o serviço. No contrato, a prefeitura teria que devolver o custo da construção em 22 anos. A falta de repasses afetou até a expansão dos trilhos. Estava previsto para o início do ano o lançamento da linha 3, que ligaria a Central do Brasil ao aeroporto Santos Dumont. A estimativa inicial era que todo o sistema levasse diariamente 265 mil passageiros. Mas hoje, cerca de 60 mil pessoas utilizam o serviço por dia, o que para a prefeitura aponta prejuízo. Hoje, a possibilidade do serviço parar de funcionar deixa usuários preocupados. Não, eu acho que tem bastante utilidade. Estou indo agora para o aeroporto e estou usando ele. Eu moro em Copacabana, então sempre pego o metrô até aqui e daqui eu vou no VLT. Acho mais tranquilo do que descer ali na Uruguaiana e caminhar. É o que funciona, né? Realmente é um transporte de primeiro mundo. Já é um patrimônio da cidade, né? A gente precisa agora ajustar essa situação para que o serviço funcione plenamente. Eu te convido a assistir com a gente agora imagens de um flagrante de descaso contra o cidadão aqui do Rio de Janeiro. Olha só essa cena que foi flagrada dentro de uma agência do centro da cidade, do INSS. O professor que você acompanha aí é o Jorge Crin, de 62 anos. Ele é cadeirante, precisou subir sentado. Olha só que situação. A escada ali da agência da Avenida Marechal Floriano, isso aconteceu na quarta-feira. Por quê? Porque o elevador do prédio não estava funcionando. Ele decidiu subir de escadas assim porque a única solução foi apontada pelos atendentes. Era remarcar a consulta que estava agendada há 6 meses. A ajuda não foi oferecida, não. Só a indicação de uma remarcação de consulta. Ele, inclusive, tinha ido à mesma agência no início do ano, o elevador já não estava funcionando. Foram quase 10 minutos para que ele conseguisse chegar ao topo. Depois dessa humilhação toda, parece que a perícia do professor está agendada para outra unidade, já que o elevador dessa vez vem apresentando problemas com frequência. Vamos seguir por aqui falando do frio, porque tem carioca que não está conseguindo se acostumar com essa situação, está lançando mão não só do casaco, mas da lareira. Isso aqui em plena capital. Na casa de Magali e Dona Irene, no alto da Boa Vista, é impossível ficar em qualquer cômodo sem ser assim. Haja cobertores, meias, casacos grossos e mais cobertores. Meia, 2, 3 blusas de frio, de lã, gorro. Tem que andar assim. Nem parece estar no Rio de Janeiro. Não. É preciso tomar muito café e coragem para encarar o frio que tem feito nos últimos dias. O bairro costuma registrar as temperaturas mais baixas da cidade. Nesta madrugada, os termômetros marcaram 11 graus. Nem dentro de casa o frio dá uma trégua. Mesmo com tudo fechado, ainda é possível sentir o ambiente geladinho. Aqui as temperaturas baixam tanto que só mesmo uma lareira para aquecer. Eu não gosto de frio. Eu nasci no Alto da Boa Vista, mas aqui o frio é uma coisa que me deprime. Eu gosto do sol, calor. Não é só o sol, é calor mesmo. Eu gosto do verão. O imóvel fica numa área de mata e sair de casa é um desafio por conta do clima mais úmido. E as pessoas estranham às vezes. Você está toda encasacada, porque eu moro no Alto da Boa Vista. Se longe da praia já está assim, tão frio, perto dela é ainda pior. Na orla da Barra da Tijuca, o solzinho é só para enganar. Os casacos é que entram em cena. Nossa, aqui faz muito frio, ainda mais à noite, a marisia e tudo mais. Aí esse solzinho dá uma disfarçada, mas continua bastante frio. Mãe e filho são de Minas Gerais e mesmo acostumados com o clima mais ameno, vem sentindo frio no Rio. Tá muito frio, não tem como... Quase sempre saindo de casaco, porque senão pega um resfriado aí. A boa notícia para quem não gosta de frio é que as temperaturas devem aumentar, podendo chegar a 30 graus no domingo.
Mas é bonito de qualquer jeito, né? O Rio de Janeiro e essa cidade que eu vou falar agora. A gente segue para Paraty, onde acontece a Flip, a Festa Literária Internacional. Mais de 30 mil pessoas devem seguir aí visitando a cidade até domingo, enquanto aí acontece esse evento. Muita expectativa e também uma expectativa grande no comércio. Pelo menos 47 milhões de reais devem ser movimentados por conta desse evento que já faz parte do calendário nacional do turismo e também da cultura. A Festa Literária Internacional de Paraty é um daqueles eventos que muda a rotina de uma cidade. Com pouco mais de 42 mil habitantes, até domingo, mais de 25 mil turistas devem passar pela cidade. A gente tem um público que vem para a cidade, vem para consumir na cidade, vem para ficar na cidade, movimenta toda a economia. Antônio e Maria de Lourdes vieram de Minas Gerais só para aproveitar a festa. Ela é professora de português, eu sou de inglês, mas toda professora de português almeja estar num evento desse porte, né? E aqui tem muita opção cultural para a gente ter inspiração, né? Por isso é que a gente está aqui. A Flip injeta 47 milhões de reais na economia local, mas não é só por isso que ela se tornou um dos eventos mais aguardados do ano, homenageando nesta edição o escritor e jornalista brasileiro Euclides da Cunha. A festa fez de Paraty referência internacional, quando o assunto é celebrar a literatura. Na edição deste ano, o programa principal conta com 41 autores convidados de diversas nacionalidades. Eles se dividem em 21 mesas de debates que acontecem ali, no auditório da Matriz. Lá dentro, nomes como a cantora Adriana Calcanhoto e o angolano Calafia Palanga, que vai trazer discussões raciais e sociais. Se você voltar para trás, tem sido assim, um processo contínuo de fazer com que a Flip ela faça aflorar as questões que estão vivas, latentes e presentes na sociedade que a gente vive hoje. E para os apaixonados pela literatura que não conseguiram ir para o sul do estado acompanhar a Flip, fique tranquilo, porque a partir de 31 de agosto tem Bienal do Rio. Aqui a gente vai contar ao longo das próximas semanas isso para você. O Jornal do Rio fica por aqui. Estou te esperando amanhã, às 10 para as 7. Temos nosso encontro marcado. Até lá. Boa noite.